Vamos lá, galerinha, mais um vídeo do canal Exu Quark aí, vambora. Aula de exercício da nossa aulinha de vetores, vamos resolver aqui alguns exercícios. Eu separei um exercício principal para cada métodozinho de soma, quando a gente tem vetores que não estão na mesma direção, né? Então, a gente tem três métodozinhos principais para gente somar vetores quando eles não estão na mesma direção, e aí eu separei um exemplozinho aqui de cada para a gente resolver. Primeiro exemplo é método poligonal. A gente usa esse método quando a gente tem vetores e um papel quadriculado para fazer, né? Aqui a gente tem o quadriculadozinho do caderno, que dá para a gente visualizar. Então é com base nisso que a gente vai resolver. Então tá. Então primeiro ele pede aqui... Eita, que tá ficando cortado aqui na tela, peraí. Aí pronto. Então ele pede para determinar a resultante da soma desses três vetores. Qual que é a resultante da soma dos três vetores? Como é que a gente faz no método poligonal? A gente vai simplesmente agrupar esses vetores juntos, né? A gente vai colocar o final de um vetor, a origem de um vetor no final do outro vetor, na extremidade do outro vetor. Então primeiro, esse C aqui eu vou colocar ele no final de A, e aí esse B aqui eu posso pegar ele e colocar no final de C. E lembrando que a ordem ela não importa. Então eu poderia ter colocado C, B, enfim, eu poderia ter feito qualquer ordem de agrupamento aqui desses vetores. E aí a resultante da soma entre esses vetores ela vai ser o vetor que ele parte da origem do primeiro vetor e ele vai até a extremidade do último vetor. E se vocês repararem, a extremidade do último vetor ele dá exatamente aqui na origem. Então a soma desses vetores aqui vai dar o vetor 0. A soma total aqui desses vetores ela vai dar 0. Só que essa daqui é a forma geométrica da gente ver as coisas, né? Só que se você lembrar lá da minha aula, a gente pode escrever esses vetores aqui também com base no tamanho das coordenadas deles. Então esse vetor C aqui, vocês estão vendo que ele tem 1, 2 para baixo. Então, peraí. Opa. Esse vetor C, ele... Deixa eu escrever ele do outro lado para ficar mais organizado. Calma aí. Então tá, esse vetor C aqui, ele tem o tamanho de 1 para a direita, ele tem 1 no tamanho no eixo X aqui, se a gente for levar em consideração um plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem o eixo X e o eixo Y aqui dele, e não só isso, mas ele tem uma direção preferencial, né? Então, para a direita é positivo, é mais fácil mostrar aqui, né? Que fica invertido na câmera, enfim. Para a direita aqui é positivo, e para a esquerda aqui é negativo. E aí o Y é a mesma coisa, né? O Y é o eixo vertical, e aí então para cima é positivo, e aí para baixo é negativo. Então, com base no eixo cartesiano, se a gente colocasse ele aqui no meio, assim, né? Digamos assim. Então, ficou muito confuso? Acho que ficou muito confuso. Deixa eu tirar isso daqui. Então, esse vetor C aqui, por exemplo, ele vai ter 1 para o lado e aí menos 2 para baixo, não é? Vocês estão vendo que ele tem 1 de tamanho no eixo X e menos 2 de tamanho no eixo Y. Então, a gente pode representar esse vetor como ele sendo um vetor 1 menos 2, porque ele tem 1 na horizontal e menos 2 na vertical. O vetor B, na componente horizontal dele, no eixo X, ele vai ter 1, 2, 3, só que negativo, né? Ele está indo para a esquerda, ele está indo naquela direção ali, né? Então vai ter menos 3, e aí 1, 2 aqui para cima, né? Então 3, 2, e aí o vetor A, ele vai ter 2, 0.
tem 2 no eixo horizontal, 0 no eixo vertical, né? Então, desse jeito agora, eu consegui escrever cada um desses vetores com base nas componentes desses vetores. Então, A é 2, 0, B ele vai ser menos 3, 2, e o C ele ficou como 1 e menos 2. Então, agora que eu separei as componentes desses vetores, eu consigo somar esses vetores levando em consideração essas componentes. Então, o vetor soma aqui vai ser a soma desses vetores, só que somando cada componente com a componente no mesmo sentido. Lembra que o problema da soma vetorial, quando os vetores eles estão em direções diferentes, é o fato de que exatamente as direções elas estão diferentes, né? Então, se eu somar esses dois vetores, essa soma entre eles não vai ser unicamente a soma do módulo desses vetores, a soma do tamanho desses vetores. Então, o problema era que isso estava em direções diferentes. Mas se eu conseguir escrever esses vetores, no caso aqui, com relação às componentes x e às componentes y dele, eu consigo somar só as componentes x de forma separada e aí somar só as componentes y de forma separada. Então, eu perco esse problema inicial das coisas que eu estou somando estarem em direções diferentes. Então, esse vetor soma, ele vai ser a soma dessas componentes. Então, 2 menos 3 aqui vai ficar menos 1, mais 1 vai ficar 0. E aí, somando as componentes y aqui, eu vou ter 0, 2, menos 2. Então, eu vou ficar com 0 aqui também. Então, se vocês separarem, o vetor soma deu aquele vetor aquele vetor 0 que a gente viu fazendo o agrupamento, né? Então, é daí que surge aquele resultado. A gente pode fazer desses dois jeitos, né? A gente pode ou agrupar eles, seguindo aquela regrinha que a gente viu para a regra do paralelogramo, ou a gente pode somar eles com base nas componentes desse vetor, que vai dar na mesma aqui também, né? A gente tem que sempre lembrar que um vetor ele pode ser escrito com base nas componentes horizontais e verticais. E aí, se a gente conseguir separar o vetor, né, dentre essas componentes horizontais e verticais, a gente consegue somar elas de forma separadas, né? Então, eu consegui somar aqui todas as componentes com todas as componentes x com as componentes x e as componentes y com as componentes y aqui, né? É isso. Próximo exercício. Nossa, acho que tá horrível para ver, não tá? Um segundinho. Pronto. Agora próxima questão aqui, a gente vai ter que, sendo dois vetores A e B que possuem módulos iguais a o módulo de A igual a 5 e o módulo de B igual a 12, calcule o módulo do vetor soma, sabendo que existe um ângulo de 60 graus entre esses dois vetores. Então, eu vou ter dois vetores aqui, né? Um vetor A e um vetor B. Esse vetor A ele tem um módulo de 5 unidades, enfim. E aí o B ele tem um módulo de 12. E aí esses dois vetores eles formam um ângulo de 60 graus entre eles, né? Um método de 60 graus. Então, o que a gente quer é o vetor soma, que vai ser o vetor que corta esse paralelogramo no meio aqui, né? Então, o vetor soma vai ser esse vetor aqui, que é o que a gente quer encontrar. Então tá, como é que a gente faz quando a gente tem dois vetores e um ângulo entre eles? A gente vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, para esse caso aqui específico, vai ser S ao quadrado. Esse caso aqui específico não, essa é a lei dos cossenos, mas na física a gente, em vez de o menos, a gente usa o mais, porque é um ângulo diferente da lei dos cossenos, né? Mas sempre que a gente for usar esse método aqui, a gente vai usar essa mesma expressão aqui, que é S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. E aí, a diferença é que na lei dos cossenos, ao invés de mais aqui, eu tenho menos. Só que como a gente usa um ângulo diferente aqui na física,
a gente usa o mais, e aí é relacionado a esse ângulo aqui. Enfim, não sei se estou complicando, a fórmula é essa. Para quando você tem um ângulo entre dois vetores e o tamanho desses vetores, né? Então, vamos lá. Todas as informações que a gente precisa para saber o valor de S, a gente já tem, né? A gente já tem o valor de A, é 5, o valor de B, que é 12, e o cosseno de θ, que é cosseno de 60, é 1 meio, né? Então, cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Então, agora a gente substitui. S ao quadrado vai ficar igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 12. Vamos ver se minhas contas estão em dia. Vamos ver se consigo fazer isso aqui tudo de cabeça. Vezes 1 sobre 2. Então vamos lá. S ao quadrado. Então, primeiramente, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12 dá 142. Dá 142. Eu vou confiar no meu taco. Eu acho que é 142. Deixa eu conferir. 144. Sabia, esse aqui eu sabia que tinha alguma coisa errada. 144 mais esse 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120. 120 dividido por 2, 60. Então, mais 60 aqui. Mais 60. Então, S ao quadrado vai ficar 144 mais 60, 204. 204 mais 25, 229. 229. Aí agora, tira a raiz quadrada disso daqui. Aí, de cabeça, aí já está pedindo demais. Vamos fazer isso na calculadora. Cadê a calculadora aqui no computador? Eu consigo projetar isso? Deixa eu fazer a conta aqui, eu já. Bom, fazendo na calculadora aqui dá um número feio, dá um número esquisito. Dá aproximadamente 15,3. Então é isso. Nenhum segredo no método do paralelogramo. Ele só tem as continhas chatas, né? Tem uns quadrados, tem que resolver, depois tem que resolver a raiz quadrada, então é uma continha chata, mas é só substituir na fórmula e resolver, não tem segredo. Vai ter dois ângulos e um ângulo, dois vetores e o ângulo entre eles, vai substituir nessa fórmula da lei dos cossenos aqui e vai ser feliz. E, para finalizar, uma questãozinha de projeção. Quando a gente tem um vetor, a gente sempre consegue decompor ele nas componentes horizontais e nas componentes verticais. Para conseguir a componente horizontal, lembra, horizontal está deitado, então deitado com sono. Então a componente horizontal eu multiplico pelo cosseno, e a componente vertical está em pé, sem sono, eu multiplico pelo seno. Então, quando eu quero a componente horizontal de um vetor, eu multiplico ele pelo cosseno. Quando eu quero a componente vertical de um vetor, eu multiplico ele pelo seno. Então, nesse caso aqui, vamos analisar o que ele quer. Determina o módulo da componente horizontal de um vetor A, sabendo que o módulo desse vetor equivale a 10. Então, o que eu quero achar? Eu quero o módulo da componente horizontal. O que é a componente horizontal? É o nosso AX, não é? Não é horizontal, é esse eixo aqui, né? Eu quero a componente horizontal do A, então vai ser a componente que está deitada aqui. E aí, quando eu quero a componente horizontal, o que eu faço? Eu pego o vetor original e eu multiplico pelo cosseno. Então vai ser A vezes o cosseno de θ. AX a gente vai ter que, então, vai ser A, o A equivale a 10, vezes o cosseno de θ. O θ é 60 graus aqui, então cosseno de 60 é 1 meio. Então 10 vezes 1 sobre 2. A gente vai ter que AX é igual a 5. Então é isso, galera. Finalizando aqui essa aulinha. Qualquer dúvida deixem nos comentários. É isso.